Deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente tem medo da solidão? Ou tem medo do que acontece quando finalmente fica sozinho? Pensa nisso por alguns segundos, porque talvez a resposta mude completamente a forma como você enxerga a sua vida. Olha, ao nosso redor, nunca estivemos tão conectados. Tem gente conversando 24 horas por dia. Mensagens chegam a todo instante. Grupos não param de tocar. As redes sociais mostram milhares de vidas, milhares de rostos e milhares de histórias. Mesmo assim, nunca existiram tantas pessoas dizendo: "Eu me sinto sozinho". E isso é estranho, não é? Como alguém pode se sentir sozinho estando cercado de pessoas? Como alguém pode ter centenas, às vezes milhares de seguidores? E ainda assim, sentir um vazio impossível de explicar? Talvez porque a solidão não tenha nada a ver com a quantidade de pessoas ao seu redor. Talvez ela tenha mais a ver com a distância entre você e você mesmo. Existe uma frase que diz: é possível estar sozinho e sentir paz, mas também é possível estar cercado de pessoas e sentir um vazio enorme. Essa é uma verdade que pouca gente aceita, porque fomos ensinados a acreditar que a felicidade depende sempre de alguma coisa que está do lado de fora, de alguém que vai chegar, de um relacionamento perfeito, de amigos, de reconhecimento, de aprovação, de aplausos. Como se outra pessoa tivesse a obrigação de preencher um espaço que, na verdade, só você pode ocupar. E é justamente aí que nasce uma das maiores armadilhas da vida: a necessidade desesperada de nunca ficar sozinho. Repara como muita gente faz de tudo para evitar o silêncio. Liga a televisão sem nem prestar atenção. Coloca uma música apenas para não ouvir os próprios pensamentos. Passa horas rolando as redes sociais. Assiste um vídeo atrás do outro. Entra em relacionamentos que já sabe que não fazem bem. Aceita amizades superficiais. Permanece em ambientes que roubam sua paz. Tudo isso por um único motivo: o medo de encarar a própria companhia. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você saiu para caminhar sozinho? Sem celular, sem fone de ouvido, sem distrações? Apenas você e os seus pensamentos? Para muita gente essa ideia parece assustadora, porque quando o silêncio chega, as máscaras caem, as distrações desaparecem e sobra apenas a pessoa que você realmente é. É nesse momento que surgem perguntas que costumam ficar escondidas pela correria do dia a dia. Estou vivendo a vida que eu realmente queria? Ou apenas estou seguindo o roteiro que esperam de mim? Quem eu sou quando ninguém está olhando? Essas perguntas incomodam, mas sabe por quê? Porque elas exigem coragem. Coragem para olhar para dentro e, vamos ser sinceros, olhar para dentro dói. Dói perceber que você passou anos tentando agradar todo mundo. Dói perceber que muitas decisões da sua vida foram tomadas por medo da rejeição. Dói admitir que, às vezes, você aceitou menos do que merecia só para não ficar sozinho. Talvez você já tenha permanecido em um relacionamento que machucava. Talvez tenha insistido em amizades que só existiam por conveniência. Talvez tenha escondido sua verdadeira personalidade para ser aceito. Tudo isso porque acreditava que qualquer companhia era melhor do que a solidão. Mas será mesmo? Existe uma diferença enorme entre estar sozinho e sentir-se abandonado. Uma pessoa pode morar sozinha e viver em paz. Outra pode dividir a casa com várias pessoas e sentir um vazio que ninguém percebe. A diferença nunca esteve do lado de fora. Ela sempre esteve aqui dentro. Os antigos filósofos já entendiam isso há milhares de anos. Eles diziam que quem não consegue apreciar a própria companhia acaba se tornando dependente da presença dos outros para se sentir completo. E essa dependência é perigosa, porque entrega a chave da sua felicidade nas mãos de outra pessoa. Imagine construir uma casa inteira sobre um terreno instável. Mais cedo ou mais tarde, ela vai desmoronar. É exatamente isso que acontece quando toda a sua paz depende de alguém permanecer ao seu lado. As pessoas mudam, os ciclos mudam, os caminhos mudam. Algumas permanecem, outras vão embora. Essa é a natureza da vida. O problema é que ninguém nos ensina a lidar com as despedidas. Desde pequenos, ouvimos histórias sobre encontrar alguém. Quase nunca ouvimos sobre encontrar a nós mesmos. E talvez essa seja a busca mais importante de todas.
Porque existe uma pergunta que muda tudo. Se todas as pessoas desaparecessem por um único dia, você gostaria da sua própria companhia? Não responde rápido. Pensa de verdade. Você conseguiria passar um dia inteiro consigo mesmo sem sentir necessidade de fugir para uma distração? Sem abrir uma rede social a cada 5 minutos? Sem procurar desesperadamente alguma validação? Se a resposta for não, talvez a solidão não seja o problema. Talvez ela esteja apenas mostrando algo que precisa ser curado. E essa é uma das maiores lições da filosofia. A dor nem sempre aparece para destruir. Às vezes ela aparece para revelar partes de você que ficaram esquecidas, sonhos que foram abandonados, feridas que nunca cicatrizaram, talentos que ficaram escondidos. A solidão tem esse poder. Ela funciona como um espelho. E muita gente evita espelhos porque tem medo da verdade. Mas deixa eu te contar uma coisa. Existe um presente escondido dentro da solidão. Um presente que quase ninguém descobre, porque quase todo mundo foge antes de encontrá-lo. É justamente sobre esse presente que vamos conversar no próximo capítulo. Você vai entender por que estar sozinho pode ser uma das experiências mais transformadoras da sua vida. E como alguns dos maiores filósofos da história encontraram força exatamente nos momentos em que pareciam estar completamente sós. Mas antes de continuar, eu quero fazer um convite. Se este tipo de conteúdo faz você refletir, se você busca mais equilíbrio, inteligência emocional, estoicismo e uma vida com propósito, já se inscreve no canal. Toda semana tem vídeos que vão desafiar a maneira como você enxerga a si mesmo e o mundo. E já deixa o seu like. Pode parecer um gesto simples, mas ele ajuda esta mensagem a alcançar pessoas que neste exato momento talvez estejam enfrentando a solidão em silêncio. Agora eu quero que você participe. Escreva aqui nos comentários apenas esta frase: hoje eu escolho aprender com a minha própria companhia. Não escreva para mim, escreva para você. Porque a maior transformação da sua vida talvez não comece quando alguém chegar. Talvez ela comece no dia em que você descobrir que nunca esteve incompleto. Existe uma frase que diz: quem não suporta a própria companhia acaba aceitando qualquer companhia. Pode parecer dura, mas pensa nela por alguns segundos. Quantas pessoas permanecem em relacionamentos onde já não existe respeito? Quantas continuam em amizades que só existem por interesse? Quantas escondem quem realmente são apenas para não serem rejeitadas? Tudo isso porque, para muita gente, o medo da solidão parece maior do que o medo de viver infeliz. E esse é um dos maiores paradoxos da vida. A pessoa faz de tudo para não ficar sozinha, mas aos poucos vai abandonando a si mesma. Ela sorri quando queria chorar, concorda quando queria dizer não. Aceita migalhas porque acredita que não merece uma mesa farta. Com o tempo deixa de reconhecer o próprio reflexo. Agora me responde com sinceridade. De que adianta estar cercado de pessoas se para manter essas pessoas por perto, você precisa deixar de ser quem realmente é? Essa não é companhia, é prisão. Os grandes filósofos entendiam isso muito bem. Eles sabiam que existe uma diferença enorme entre isolamento e solitude. O isolamento machuca quando é imposto. A solitude fortalece quando é escolhida. É naquele momento em que você decide passar um tempo consigo mesmo para entender quem é, quais são seus valores e qual caminho deseja seguir. E sabe o que acontece nesse processo? Você começa a ouvir uma voz que ficou abafada durante anos. A sua. Vivemos em um mundo onde todo mundo quer dar opinião. Como você deve viver, como deve se vestir, quanto dinheiro deve ganhar, qual profissão deve seguir, com quem deve se relacionar, quando deve casar, quando deve ter filhos. Existe tanto barulho do lado de fora que muita gente passa décadas sem escutar a própria consciência. É por isso que a solitude é tão poderosa. Ela diminui o volume do mundo para aumentar o volume daquilo que realmente importa. Imagine um lago. Quando a água está agitada, você não consegue enxergar o fundo, mas quando ela se acalma, tudo fica claro. A mente funciona exatamente assim. Enquanto você vive correndo de compromisso em compromisso, de notificação em notificação, de preocupação em preocupação, tudo parece confuso, mas basta alguns momentos de silêncio verdadeiro e as respostas começam a aparecer. Não porque elas surgiram naquele instante, mas porque sempre estiveram lá. Você apenas nunca teve tempo de percebê-las. Existe uma história muito conhecida sobre um velho mestre. Um jovem chegou até ele e perguntou:
Mestre, qual é o segredo para encontrar paz? O mestre levou o rapaz até um lago completamente calmo. Pediu que ele olhasse para a água. Depois pegou um galho e começou a mexer no lago. A água ficou turva. O reflexo desapareceu. Então perguntou: agora você consegue ver o fundo? O jovem respondeu: não. O mestre sorriu, esperou alguns minutos. A água voltou a ficar imóvel. O fundo reapareceu. Então ele disse: sua mente funciona exatamente assim. Enquanto você vive agitado, tentando resolver tudo ao mesmo tempo, não consegue enxergar quem realmente é. Mas quando aprende a ficar em silêncio, tudo começa a fazer sentido. Essa é uma das maiores lições da solidão. Ela não serve para afastar você do mundo. Ela serve para aproximar você de si mesmo. E quanto mais você se conhece, menos precisa da aprovação dos outros. Você deixa de viver para impressionar e começa a viver para construir uma vida que faça sentido. Pensa nas pessoas que você mais admira, aquelas que transmitem calma, segurança, confiança. Você já percebeu que elas dificilmente tomam decisões por impulso? Elas não precisam provar nada para ninguém. Isso acontece porque quem encontra valor dentro de si não vive desesperado por validação externa. Essa liberdade não nasce do ego. Nasce do autoconhecimento. E o autoconhecimento exige momentos de solitude. Não existe outro caminho. Foi sozinho que muitos artistas criaram suas maiores obras. Foi sozinho que cientistas tiveram grandes descobertas. Foi sozinho que filósofos escreveram ideias que atravessaram séculos, não porque desprezavam as pessoas, mas porque entenderam que o silêncio também alimenta a alma. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Talvez a vida tenha diminuído o ritmo. Talvez algumas pessoas tenham ido embora. Talvez você esteja enfrentando uma fase em que tudo parece mais vazio. E eu sei, isso dói. Mas e se essa fase não for um castigo? E se ela for um convite? Um convite para reconstruir a relação mais importante da sua vida. A relação que você tem consigo mesmo. Porque existe uma pergunta que quase ninguém faz. Você trata a si mesmo com a mesma gentileza que oferece para quem ama? Ou você é o seu maior crítico? Você se cobra o tempo todo? Se culpa por tudo? Nunca acha que é suficiente? Se for assim, não importa quantas pessoas estejam ao seu lado, você continuará se sentindo sozinho. Porque a companhia mais importante continuará sendo uma fonte de conflito. A paz começa quando você faz amizade consigo mesmo. Quando aprende a respeitar seus limites. Quando aceita que não precisa ser perfeito. Quando entende que seu valor não depende da quantidade de mensagens recebidas, dos seguidores, dos elogios ou da aprovação de ninguém. E deixa eu te contar uma verdade que pode mudar a sua forma de enxergar a solidão. As pessoas entram e saem da sua vida. Algumas ficam por muitos anos. Outras apenas por uma estação. Mas existe alguém que estará com você em todos os momentos. Na alegria, na dor, no sucesso, no fracasso, nas vitórias, nas perdas. Essa pessoa é você. Então faz sentido passar a vida inteira sem aprender a gostar da própria companhia? Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de responder com sinceridade. Quem é você quando ninguém está olhando? Não quando você está no trabalho. Não quando está postando uma foto nas redes sociais. Não quando está tentando impressionar alguém. Mas quando a porta se fecha, quando o celular fica em silêncio, quando não existe plateia. Quem sobra? Essa pergunta assusta, porque durante grande parte da vida, aprendemos a construir uma imagem para o mundo. Queremos parecer fortes, bem-sucedidos, felizes, sempre motivados, como se demonstrar cansaço fosse um sinal de fraqueza, como se admitir que estamos perdidos fosse motivo de vergonha. Então colocamos uma máscara. No começo parece inofensivo, mas aos poucos acontece algo perigoso. Você passa tanto tempo interpretando um personagem que começa a esquecer quem realmente é. E sabe qual é o problema? A solidão arranca essa máscara. Quando você está sozinho, não existe ninguém para impressionar. Não existe curtida. Não existe aplauso. Não existe validação. Existe apenas você e a verdade. Talvez seja por isso que tanta gente corre desesperadamente para preencher qualquer momento de silêncio. É mais fácil abrir uma rede social do que encarar uma pergunta difícil. É mais fácil assistir a mais um vídeo
do que admitir que alguma coisa precisa mudar. É mais fácil viver distraído do que viver consciente. Mas toda distração tem um preço. Cada minuto usado para fugir de si mesmo é um minuto perdido na construção da pessoa que você poderia se tornar. Olha para a natureza. Uma árvore não cresce porque alguém está olhando para ela. Ela cresce porque suas raízes continuam se aprofundando, mesmo debaixo da terra, onde ninguém vê. Com o ser humano acontece a mesma coisa. O crescimento mais importante é invisível. Ele acontece quando ninguém está assistindo, quando você decide ler um livro em vez de perder horas comparando sua vida com a dos outros. Quando escolhe fazer uma caminhada para organizar os pensamentos. Quando aprende uma nova habilidade. Quando enfrenta uma dor em vez de escondê-la. Esses momentos silenciosos constroem uma força que o mundo não consegue enxergar, mas que você sente. Os antigos estoicos valorizavam profundamente esses momentos. Eles entendiam que uma pessoa que depende da aprovação dos outros nunca será realmente livre, porque viverá como um barco levado pelo vento das opiniões. Se elogiam, ela sorri. Se criticam, ela desmorona. Se aprovam, ela se sente suficiente. Se ignoram, ela acredita que perdeu o próprio valor. Percebe como isso é perigoso? Você entrega o controle da sua felicidade para pessoas que muitas vezes nem conhecem a sua história. Agora imagine outra pessoa. Ela também recebe elogios, também recebe críticas, mas sabe quem ela é. Conhece seus valores, conhece seus princípios. Ela escuta, reflete, aprende quando precisa aprender, mas não permite que a opinião dos outros defina sua identidade. Essa é a liberdade que nasce da solitude, porque quem aprende a gostar da própria companhia deixa de implorar pela companhia de qualquer um. E isso muda tudo. Você começa a escolher melhor suas amizades, seus relacionamentos, os lugares que frequenta, as conversas que alimenta. Você percebe que paz vale mais do que aprovação, que respeito vale mais do que atenção, que autenticidade vale mais do que popularidade. Existe uma frase que diz: é melhor caminhar sozinho na direção certa do que acompanhado no caminho errado. Pensa nisso. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes aceitou um convite apenas para não decepcionar alguém? Quantas vezes ficou em silêncio para evitar um conflito? Essas pequenas concessões parecem insignificantes, mas ao longo dos anos elas roubam a sua identidade. Você deixa de viver a sua vida e começa a viver a expectativa dos outros. Só que existe um detalhe importante. A vida é curta demais para ser vivida como uma cópia. Você nasceu para ser inteiro, não para ser aceito a qualquer custo. Talvez seja exatamente por isso que alguns dos maiores momentos de transformação da história aconteceram em períodos de solidão. Foi no silêncio que muitos escritores encontraram inspiração. Foi no isolamento voluntário que filósofos organizaram suas ideias. Foi na ausência de distrações que grandes líderes descobriram clareza. A solidão não os enfraqueceu. Ela revelou quem eles realmente eram. E ela pode fazer o mesmo com você. Talvez este momento da sua vida, que hoje parece vazio, esteja preparando algo muito maior. Talvez a vida esteja afastando o barulho para que você consiga ouvir a voz da sua consciência. Mas isso exige coragem. Coragem para ficar alguns minutos sem distrações. Coragem para admitir seus erros. Coragem para mudar de direção quando perceber que está vivendo apenas para agradar os outros. Porque a verdadeira transformação nunca começa do lado de fora. Ela sempre começa dentro. E sabe qual é a consequência mais bonita disso? Quando você finalmente encontra paz na própria companhia, você deixa de precisar das pessoas para preencher um vazio e passa a desejar pessoas para compartilhar uma vida que já faz sentido. Esse é o ponto em que os relacionamentos deixam de ser dependência e passam a ser escolha. Depois de tudo o que conversamos, talvez você tenha percebido uma verdade que quase ninguém tem coragem de admitir. A solidão nunca foi o seu verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo sempre foi o medo de olhar para dentro, porque é muito mais fácil ocupar cada minuto do dia com distrações do que enfrentar as perguntas que podem transformar a sua vida. É mais fácil viver no automático, acordar, trabalhar, mexer no celular, assistir vídeos, dormir e repetir tudo de novo no dia seguinte, sem parar um único instante para perguntar:
É essa vida que eu realmente quero viver. A correria virou um esconderijo. Quanto mais ocupado você está, menos precisa pensar. E quanto menos pensa, menos percebe que talvez esteja caminhando na direção errada. Mas existe uma coisa que a vida faz com todo mundo, cedo ou tarde. Ela desacelera você. Às vezes através de uma perda. Às vezes pelo fim de um relacionamento. Às vezes por uma demissão. Às vezes por uma decepção. E, em alguns casos, simplesmente porque chega um momento em que você percebe que correr já não faz mais sentido. É nesse silêncio que muita gente entra em desespero. Mas é exatamente nesse silêncio que outros encontram a própria liberdade. Os estoicos acreditavam que tudo aquilo que acontece pode ser usado para fortalecer o caráter. Nada é desperdiçado quando existe sabedoria. Uma perda pode ensinar gratidão. Uma rejeição pode ensinar amor próprio. Uma fase difícil pode revelar uma força que você nem sabia que existia. A solidão também funciona assim. Ela pode machucar ou pode transformar. Tudo depende da forma como você decide atravessá-la. Talvez hoje você esteja passando por um momento em que sente falta de alguém. Talvez alguém importante tenha ido embora. Talvez você tenha se decepcionado. Talvez esteja começando uma nova fase da vida e tudo pareça estranho. Se esse for o seu caso, escuta isso com atenção. Nem toda ausência significa abandono. Às vezes, a vida afasta pessoas para abrir espaço para uma nova versão de você. E eu sei, na hora dói. Dói muito. Mas algumas dores são como a poda de uma árvore. Quem olha de fora pensa que ela está sendo destruída, mas na verdade ela está sendo preparada para crescer ainda mais forte. Talvez você também esteja vivendo uma poda. E se tiver paciência, vai perceber que aquilo que parecia o fim era apenas o começo. Agora deixa eu te contar um segredo que mudou completamente a minha forma de enxergar a solidão. As pessoas mais livres que eu conheço não são aquelas que nunca ficaram sozinhas. São aquelas que aprenderam a transformar o silêncio em um lugar de descanso. Elas conseguem tomar um café sozinhas, viajar sozinhas, caminhar sozinhas, ler um livro em silêncio, observar o pôr do sol sem sentir necessidade de registrar tudo, porque descobriram algo que o mundo tenta esconder de você. Você não precisa estar ocupado o tempo inteiro para ter valor. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa viver correndo atrás da aprovação das pessoas. Seu valor não aumenta quando alguém elogia você. E também não diminui quando alguém vai embora. Seu valor continua exatamente o mesmo, porque ele nunca dependeu da opinião dos outros. Essa é uma das maiores libertações que um ser humano pode experimentar. Quando você entende isso, as críticas machucam menos. As rejeições deixam de definir quem você é. A comparação perde força e a ansiedade começa a diminuir. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você finalmente encontrou um lugar seguro dentro de si. É isso que os antigos filósofos chamavam de paz interior. Não é uma vida sem dificuldades. É uma vida em que as dificuldades já não controlam o seu coração. Agora imagine a sua vida daqui a 5 anos. Você acorda tranquilo, não porque tudo está perfeito, mas porque sabe que é capaz de enfrentar o que vier. Você escolhe amizades que respeitam sua essência, relacionamentos que acrescentam e não que preenchem um vazio. Você aprende a dizer não sem culpa. Aprende a dizer sim para aquilo que realmente importa. Você já não sente desespero quando fica sozinho, porque descobriu que a sua melhor companhia sempre esteve ao seu lado, você mesmo. Essa transformação não acontece de um dia para o outro. Ela nasce em pequenas escolhas. 5 minutos de silêncio, uma caminhada sem celular, um livro em vez de horas nas redes sociais. Uma conversa sincera consigo mesmo, uma decisão tomada com coragem. É assim que uma mente forte é construída. Um dia de cada vez. Existe uma frase de Marco Aurélio que resume tudo o que vimos neste vídeo. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Olha a profundidade dessa frase. Ela não diz que a felicidade depende de dinheiro, nem de fama, nem de um relacionamento perfeito. Ela diz que depende da forma como você cultiva a própria mente. E talvez essa seja a maior verdade sobre a solidão. Ela não veio para tirar pessoas da sua vida. Ela veio para apresentar a pessoa que você nunca teve tempo de conhecer. Você. Antes de encerrar, quero deixar um desafio.
Hoje, antes de dormir, desligue o celular por alguns minutos. Sente-se em silêncio. Respire profundamente. E faça apenas uma pergunta para si mesmo. Se eu aprendesse a gostar da minha própria companhia, o que mudaria na minha vida? Não tenha pressa para responder. Algumas respostas precisam nascer no silêncio. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Aqui nós falamos sobre estoicismo, filosofia, psicologia e desenvolvimento pessoal para ajudar você a construir uma mente forte e uma vida com propósito. E eu quero terminar com uma frase que espero que fique gravada na sua memória. A solidão deixa de machucar quando você descobre que a pessoa que sempre procurou no mundo inteiro estava esperando por você dentro de si. Agora eu quero ouvir você. Escreva aqui nos comentários. Hoje eu faço as pazes com a minha própria companhia. Que esse comentário seja mais do que uma frase. Que ele seja o primeiro passo para uma vida em que você não tenha medo do silêncio, porque finalmente encontrou paz dentro dele. Nos vemos no próximo vídeo.